Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levíticos, que já iniciamos estudando o capítulo 1. Desta feita, vamos para o capítulo de número 2. Terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 2. Nós o leremos por inteiro. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela, e atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão, por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizerdes ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Podeis sentar. Meus irmãos, em Hebreus, capítulo de número 10 e versículo 1, como também na carta de Paulo aos Colossenses, é dito que a lei de Moisés, o Pentateuco, incluído este livro, traz a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Deus, através da lei, preparou a estrutura mental do seu povo para tornar-se receptivo ao Evangelho, quando os fatos que dão centro ao Evangelho, a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo acontecessem. Ou seja, todos esses ritos, essas cerimônias, têm um grande valor pedagógico. Os seus símbolos prenunciam sempre algum aspecto da obra que Jesus viria fazer na terra.
E Deus aqui preparava o seu povo para, por meio desses ritos, dessas ilustrações, destes símbolos, entender coisas concernentes aos fatos futuros. Paulo diz aos Gálatas que a lei era como se fora o tutor, o pedagogo de uma criança. É como se ela fosse uma professora de criança. A humanidade naquele tempo, em particular o povo de Israel, era uma humanidade espiritualmente infante. O povo de Israel estava numa fase de desenvolvimento, e a lei vinha com todos esses ritos, cerimônias, para ilustrar o que viria a acontecer. É curioso que os profetas anunciavam os fatos futuros, mas é sabido que uma criança, ou pelo menos um adulto cujo desenvolvimento da mente ainda não foi tão adiante, começa com a necessidade de coisas concretas. Tem dificuldade de apreender realidades abstratas. Quando os profetas falavam de fatos futuros, eles pareciam muito distantes. Certas coisas estavam cobertas por incógnitas, por perguntas. E aquelas pessoas precisavam de algo concreto para visualizar. Então Deus, antes mesmo que os profetas de modo mais ostensivo anunciassem os fatos futuros, por meio de Moisés, instituiu ritos e cerimônias que davam visualização ótica e não somente contemplação imaginativa daquilo que aconteceria. Então, quando nós lemos, meus irmãos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, particularmente este, o de Levítico, com todas as suas cerimônias, nós devemos procurar aqui aspectos da obra de Jesus, nós devemos procurar aqui prenúncios acerca da obra de Jesus. Mas, num sentido secundário, aprendidas as lições concernentes a Jesus, nós podemos também indiretamente aprender lições sobre nossa vida particular, espiritual. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso parâmetro. Compreendendo bem a sua obra, nós a tomamos como referencial para o nosso modo de vida. O próprio Jesus fez da sua obra o paradigma da nossa vida cristã, quando, por exemplo, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, nós não podemos tomar aquela cruz de Jesus, só Ele poderia levar sobre si os nossos pecados e pagar o preço da redenção. Mas na sua renúncia e submissão ao Pai, que deu-se na cruz, nós podemos aprender a tomar a nossa cruz, a fazer aquelas renúncias que nos são necessárias, para que nos submetamos integralmente à vontade de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas a Bíblia também nos chama de sacerdotes menores, uma projeção específica do sacerdócio de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a videira e nós somos os ramos. Portanto, compreendendo bem a sua obra, nós encontramos também referenciais para servir a Deus. Não podemos fazer o que Ele fez, o que lhe cabia com exclusividade, mas a partir da sua disposição, modo de vida, naquilo que Ele fez, nós aprendemos como nos conduzirmos e como nós devemos estar dispostos à vontade de Deus. Então vamos tentar, sob esse paradigma, este referencial, compreender o capítulo 2 de Levítico. Mas preliminarmente eu gostaria de lembrá-los, já que preguei sobre o capítulo 1, não na última quinta, mas na quinta anterior à última, eu gostaria de lembrá-los do capítulo 1 de Levítico. Nós vimos que ele trata de ofertas de sacrifício, o capítulo 1. Sacrifícios que, diferentemente de outros que estão mencionados no livro de Levíticos, não são feitos por iniciativa do sacerdote. O capítulo 1 fala: se alguém quiser oferecer um sacrifício. Nós lemos sobre isso
Versículo 2 do capítulo 1 fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vaco e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. E aí continua. O capítulo 1 não fala daqueles sacrifícios anuais referidos a festividades que aconteciam por iniciativa do sacerdote, mas fala de sacrifícios que cada um quer fazer para a expiação de sua culpa. Inclusive, se lido o texto com atenção, se verá no capítulo 1 que na execução desse sacrifício, o que resolveu oferecer é partícipe junto com o sacerdote queima, mas ele oferece e realiza o sacrifício, o homem do povo. Portanto, o capítulo 1, irmãos, ele quer salientar, conforme nós estudamos, que cada um de nós tem que se apropriar pessoalmente do sacrifício de Cristo. As outras passagens de Levítico que fala de sacrifícios da iniciativa do sacerdote, quer salientar mais a objetividade do sacrifício de Cristo, o fato de ele ter se dado por nós. Aliás, nesse momento, Jesus é tanto o sacrifício como o sacerdote. Tanto o animal sacrificado como o sacerdote que o oferecem figuram Cristo. Jesus verteu o seu sangue por nós na cruz, mas ressuscitou para apresentar o seu próprio sangue no santuário celeste. Ele é o sacrifício e o sacerdote. Mas o capítulo 1 quer salientar não tanto a objetividade do sacrifício de Cristo, o fato do sacrifício de Cristo, mas a necessidade de cada um apropriar-se pessoalmente dos benefícios desse sacrifício. Portanto, fala de um sacrifício pelo pecado que é da iniciativa de cada pessoa, cada um voluntariamente que queira oferecer um sacrifício para a expiação da sua culpa. Portanto, irmãos, nós temos que aprender que Jesus desceu do céu, tomou os nossos pecados, uma vez feito homem, homem justo, e os pagou na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós temos que saber também que nós temos que nos apropriarmos pessoalmente dos benefícios desse sacrifício. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Nós temos que convergir para esse sacrifício. Nós não somos apenas assistentes. Nós chegamos lá, nós entregamos a nossa vida a Cristo. O capítulo 1 de Levítico quer mostrar isso, que o homem tem que ter a iniciativa de oferecer o sacrifício, no sentido de ter a iniciativa de se apropriar do sacrifício de Cristo Jesus. É preciso uma experiência pessoal com Deus. Foi esse o elemento de nosso destaque. Há pessoas que sabem sobre a obra que Jesus fez na cruz, até podem a outros evangelizar, explicando com exatidão doutrinária tudo quanto Jesus fez, sem que essas mesmas pessoas tenham tido uma experiência pessoal pela qual o sacrifício de Cristo lhes foi aplicado, pela qual o sangue de Jesus as purificou de todo pecado e agora são justificadas, têm paz com Deus. Falamos de homens como John Wesley, que ordenado pastores, tendo sido ensinados na teologia pela Universidade de Oxford, tendo sido filho de pastor, tendo escolhido ser missionário na América, sendo inglês, ele descobriu que a outros pregava, mas que ele próprio não tinha salvação. Até o dia em que teve uma experiência pessoal, libertadora, quando então ele disse: senti que os meus pecados haviam sido levados. Ele confiou em Cristo para usar suas palavras e somente em Cristo para a sua salvação. Ele tomou a iniciativa de ir a Cristo de uma maneira pessoal, espiritual, e teve um encontro com o Salvador e foi redimido, e foi salvo, e foi liberto pelo Evangelho. O capítulo 1, portanto, fala do sacrifício da cruz, mas dentro de uma perspectiva de apropriação pessoal. Não é tanto a objetividade, a contemplação dos acontecimentos, mas é a apropriação individual deste sacrifício, a experiência com Jesus, que é salientado. É como se fosse o que Jesus disse em João capítulo 6,
Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Comer a sua carne e beber o seu sangue é se apropriar do seu sacrifício. É tomar o sacrifício de Cristo para si através da fé. É fazê-lo alimento para as nossas almas. Mas o capítulo 2, irmãos, ele não destaca nem a objetividade do sacrifício de Jesus e nem o aspecto de apropriação pessoal do sacrifício de Jesus. De que trata o capítulo 2, que fala de oferta de alimentos, flor de farinha? Observe que o capítulo 2 em momento nenhum fala em holocausto, fala em expiação, como o capítulo 1. O capítulo 2 não está falando de uma oferta que é para expiar a culpa, que é sacrificial. O destaque do capítulo 2 não é a expiação, a obra vicária, substitutiva de Cristo, o seu sangue vertido. Não é disso que trata o capítulo 2. O capítulo 2 fala de uma oferta suave, agradável a Deus. Ou em outras palavras, ele quer mostrar como Jesus, antes de na cruz ser um sacrifício pelos nossos pecados, ele viveu uma vida agradável a Deus. O capítulo 2 de Levíticos fala de Jesus. Todo o livro fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Ele disse: examinai as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Mas o capítulo 2 não fala do Cristo na cruz. Fala da vida de Jesus, da pessoa humana de Jesus, que era sempre agradável a Deus, agradável ao Pai, porque era santo. Isso tem a ver indiretamente com o sacrifício da cruz. Jesus não poderia ter morrido em nosso lugar se ele próprio fosse um pecador. Jesus não poderia ser o sacrifício pelos nossos pecados se nele houvesse pecado. Era necessário o justo morrer pelos injustos para levar-nos a Deus. Precisávamos de um cordeiro imaculado e sem mancha. Jesus, irmãos, não somente morreu na cruz. Sua vida a nosso favor começa quando ele esvazia-se de sua glória e faz-se homem. Quando ele, embora sendo criador, expõe-se às tentações a que é submetida a criatura para vencê-las enquanto homem, para dizer não ao pecado, para tornar-se enquanto homem agradável ao Pai e assim estar apto para assumir os nossos pecados e morrer como nosso substituto na cruz do Calvário. Aqui fala de flor de farinha. Era com isso que se fazia o pão de antigamente. O pão representa o corpo. Nós lemos na Bíblia que o pão é sempre como se fora uma metonímia, uma representação de todo e qualquer alimento. Quando Jesus disse nem só de pão vive o homem, referia-se por pão a todo e qualquer alimento. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que é pão? O pão é o símbolo de todo alimento. E nós sabemos que aquilo que a gente come, ingere, transmuta-se em carne e sangue, integra-se ao nosso corpo. Há uma transubstanciação de qualquer alimento na nossa carne e no nosso sangue. Observe que Jesus disse: o pão que eu dou pelo mundo é a minha carne. E ele representou o seu corpo partido na ceia pela figura do pão partido. Então, quando nós lemos que a oferta deveria ser com flor de farinha, nós devemos estar atento para o fato de que está falando do Cristo encarnado. O que está aqui figurado é o Cristo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne. Jesus tomou sobre si a vestidura humana, esvaziou-se de sua glória e fez-se homem. Mas diz aqui o texto que nessa flor de farinha se deveria deitar azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O azeite servia para a unção.
unção do sacerdote, unção do rei, e representa o Espírito Santo, porque quando um profeta ou qualquer pessoa é capacitada por Deus para algo, o Espírito Santo é que vem revesti-la das habilidades para isso. Por isso que no capítulo 61 de Isaías, que é um texto messiânico que Jesus leu e aplicou a si, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito Santo é a unção. No livro, primeira epístola de João, no Novo Testamento, fala da unção que está em nós, que é o Espírito Santo. A unção representa o Espírito Santo, o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Para falar a verdade, a palavra Messias ou Cristo significa ungido. Jesus é o ungido de Deus. Ou seja, ele está ungido com o Espírito Santo. Deveria a farinha ser misturada ao azeite. Nós vemos a relação de Jesus com o Espírito Santo desde o seu nascimento. O anjo disse a Maria: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o ente que de ti há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O anjo disse a José: não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que formou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, pastor, era fictício, era ilusório, não era um corpo real. Era corpo de carne e osso, e ao mesmo tempo era um corpo preparado diretamente pelo Espírito Santo. Era a flor de farinha misturada ao azeite. Mas ainda vemos mais uma vez a presença do azeite, do Espírito Santo, quando Jesus desce às águas batismais no Jordão. Sendo ele batizado por João Batista, diz a Bíblia que, erguido das águas, desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Em seguida diz que ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus. É isso que faz João Batista reconhecê-lo de modo definitivo como Messias, porque ele ouvira do Pai isso: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo é esse que batiza no Espírito Santo e em fogo. Há uma relação profunda entre Jesus e o Espírito Santo. Há uma harmonia entre Jesus e o Espírito Santo. Os irmãos já observaram uma coisa? Que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre a igreja em forma de fogo, de ruído, de barulho. Ouve-se um vento impetuoso, um ruído, vem língua de fogo. Mas sobre Jesus é tão suave, né? Vem como uma pomba. Quase ninguém percebeu naquele momento. Só João Batista que estava atento. Uma pomba é delicada, não chama a atenção. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, para se enquadrar dentro de nós, tem que nos balançar. Porque nós somos um vaso inapropriado. Ele entra com um barulho porque é um impacto. É o céu na terra. É o Espírito perfeito de Deus no homem desconjuntado. É fogo mesmo, é barulho mesmo. Entra, irmãos, com tudo. Mas em Jesus não. Havia uma identidade entre continente e conteúdo, entre forma e matéria. O Espírito Santo desceu suave sobre Jesus. A flor de farinha com azeite. Mas havia também o incenso. Versículo 2: e trará aos filhos de Arão e sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. Sabe o que é que nos chama a atenção na vida de Jesus? A oração. A Bíblia diz no Novo Testamento e também no Velho, o que é simbolizado pelo incenso. O salmista diz: suba a ti a minha oração como incenso suave às tuas narinas. Lá no Apocalipse, João tem uma visão de um anjo com incenso. E imediatamente no próprio livro se explica: o incenso são as orações dos santos, do povo de Deus.
Incenso na Bíblia é oração. Olha a cena do batismo de Jesus. Um homem, a flor de farinha, ele desce às águas, e Lucas diz que quando ele sai das águas, ele ora. É o incenso. Os céus se abrem e o Espírito Santo, o azeite, desce em forma corpórea de pomba sobre ele. E o Pai lá do céu, eis a oferta suave, de bom cheiro. O Pai lá do céu diz: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Essa oferta era em cheiro suave a Deus, irmãos. A farinha, o azeite, o incenso e o cheiro agradável. Representação de Jesus. Homem ungido, orando, e o Pai aceitando do céu: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, se satisfaz. Perfeito, puro. O incenso está na vida de Jesus a toda hora. Nós o vemos desaparecer até da presença dos discípulos, das multidões, para encontrá-lo orando pelas madrugadas em cima dos montes. Ele que era um com o Pai, que enquanto divindade não tinha por que orar, porque é o destinatário das nossas orações, feito homem, mostrou como todos nós devemos ser. Jesus falava com o Pai com intimidade. Jesus orava, irmãos. Sua vida é uma vida de oração. Nós o encontramos suando sangue no Getsemane em oração. Nós o encontramos na cruz orando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós o encontramos orando diante do túmulo de Lázaro, a quem ele ressuscitou. Jesus, meus irmãos, viveu a realidade do incenso. Homem perfeito, homem de oração, homem santo, homem ungido, oferta suave a Deus. Tinha que Jesus vir ao mundo. Qual de nós teria essas qualificações para ser sacrifício a favor do outro? Jesus era necessário, era preciso que Deus, feito homem, morresse. Como o homem nos representaria, como Deus daria valor eterno e absoluto e finito a seu sacrifício. Mas mesmo tirando o aspecto da divindade de Jesus, nenhum de nós era homem como ele era. Nenhum de nós, enquanto homem, satisfazia os requisitos, sendo cada um de nós pecadores. Já merecemos o inferno pelos nossos pecados, não poderíamos morrer a favor de ninguém, não poderíamos morrer como substitutos de ninguém. Mas Jesus, irmãos, pôde. Jesus satisfez os requisitos. Ele é o escolhido entre os milhares. Ele é o desejado das nações. Jesus foi único na história da humanidade. Ele mudou o calendário em antes e depois dele. Alguns disseram: ninguém falou como este homem falou. O soldado que estava avizinhado da cruz, quando ele deu o último brado, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O malfeitor que morrera a seu lado, enquanto o outro malfeitor do outro lado zombava, ele dizia: cala-te, porque estamos aqui porque merecemos, mas este mal nenhum fez. Disse a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele percebeu que Jesus era diferente. Quando Jesus disse aos discípulos: se vocês quiserem podem se retirar, Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus é único, irmãos. Essas ofertas aqui são todas as mesmas. Umas são de bolo de farinha feito no forno, outra é queimada, outra é numa frigideira, mas tudo é a mesma coisa. São várias representações da mesma realidade. Cristo
cuja vida foi aceitável ao Pai. Não apenas sua morte foi aceita a nosso favor, mas sua vida foi aceita a nosso favor. Os teólogos falam que para a nossa salvação precisávamos da obediência ativa e passiva de Jesus. Qual é a obediência passiva, pastor? É a sua morte. Ele submeteu-se à morte por nós. Naquele momento ele obedeceu sofrendo e não fazendo. Essa é a obediência passiva, porque ele sofre a ação da dor a nosso favor. Ele tinha que morrer por nós, em nosso lugar, para perdão de nossos pecados. Mas o crente não é só perdoado, o crente é justificado. Quando eu me dirijo a Deus, Deus não olha para mim e diz: ele cometeu aqueles pecados todos, mas meu filho morreu por eles, está perdoado. Não, Deus olha para mim e diz: eu não vejo nele pecado algum, porque a obra de Jesus foi completa, sua vida é contabilizada a meu favor. Meus irmãos, Jesus fez uma substituição. Ele pegou a minha vida e levou lá na cruz para a destruição, e a vida que ele viveu, ele atribui a mim. Aos olhos de Deus, o que eu sou foi visto em Jesus lá na cruz, e agora Deus olha para mim e vê quem Jesus é. A vida de obediência dele, a obediência ativa, sua vida agradável é atribuída a mim. Deus olha para mim, para você e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso diz Paulo aos Efésios: nós somos aceitos por Deus no amado, somos aceitos no amado. Nós estamos unidos a Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos vê em Cristo, Deus nos vê conforme a vida de Jesus. Ele foi santo para atribuir a nós sua santidade e levou sobre si os nossos pecados. Somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aprendamos com o Senhor, irmãos. Nós não nascemos livres da contaminação proveniente da entrada do pecado no mundo por Adão. Nascemos em iniquidade, em pecado nos concebeu nossa mãe, como diz o salmista. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, desde a concepção foi santo. Mas nós podemos ser santificados. Ele é santo. Nós não somos santos de origem, mas nós podemos ser santificados. Quando a vida de Cristo se nos comunica, Ele é a videira e nós somos os ramos, ligados a Ele, Ele a nós, nós podemos dar muito fruto, e dando fruto o Pai vai nos podar para que possamos dar mais fruto ainda. Se deixarmos a vida de Jesus fluir em nós, diremos como Paulo: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, Jesus santifica o crente. Nós estamos num processo de santificação. Você, como Jesus foi uma oferta suave a Deus Pai, quer ser também útil à obra de Deus? Então seja santo. Paulo diz a Timóteo: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso útil a Deus, preparado para toda boa obra, vaso para a honra. Você quer ser agradável a Deus, útil para a obra dele? Você não vai fazer a obra que Jesus fez, que só ele podia fazer, mas Deus tem uma obra para você fazer. Você é membro do corpo de Cristo, você tem uma função, você tem uma vocação, você tem uma identidade no reino de Deus. Quando chegar no céu, vai descobrir que tem um nome que ninguém sabe a não ser o Senhor. Você tem uma identidade, você tem uma missão, você tem uma carreira, quer fazer a obra de Deus, quer fazer aquilo para o que Deus te redimiu, te salvou, quer ser uma oferta suave, quer ser uma vida aceitável a Deus. Seja santo como o Senhor é santo. Porque o vaso contaminado não serve para ser vaso para honra. Porque, meus irmãos, não sendo santo, nós não somos úteis à glória de Deus, nós somos tropeço no caminho. Lá na carta aos Romanos, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo de número 12, a partir do verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa vida? Em sacrifício vivo. Deus não quer o seu corpo morto, não, quer o seu corpo vivo para Ele usar. Mas diz aqui que o sacrifício vivo tem que ser santo e agradável a Deus. Paulo aqui diz: olha, irmãos, pela compaixão de Deus, Deus teve compaixão para salvar vocês. Deus foi misericordioso com vocês. Ele salvou vocês por um propósito. Não sejam inúteis no reino de Deus, não. Leve em conta a misericórdia de Deus que vos perdoou, vos salvou, para algum propósito. Rogo-vos, ele apela aos afetos dos crentes, ele apela à sensibilidade dos crentes. Meu irmão, você estava em trevas, agora é luz no Senhor. Você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, ia para o inferno, vai para o céu, era culpado, está perdoado. Agora se apresente no exército, agora se apresente a Deus, para fazer a sua vontade, para servi-lo. O verso 2 diz: e não sede conformados com este mundo. Quer servir a Deus, tem que ser sacrifício vivo e santo, para ser agradável. Então não se conforme com este mundo, porque Deus nos chamou para transformar o mundo, irmãos. Como é que nós vamos transformar o mundo? Assimilando o que é do mundo? Como é que nós vamos falar a eles do que Jesus fez e faz, se nós estivermos compartilhando as suas mesmas mediocridades? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia! Quando eu ouço essa palavra conformar, eu imagino um rio. Um rio vai levando uma pessoa naturalmente, né? A correnteza. A pessoa que entra no mar, ela não percebe, ela pensa que está no mesmo canto, mas quem está olhando ela da praia nota que ela começou aqui e já está bem acolá, ou vice-versa. Porque a correnteza vai levando inconscientemente. A Bíblia diz: nós andávamos outrora, antes de sermos crentes, segundo o curso deste mundo, quer dizer, segundo a correnteza do rio, o curso do rio, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Julgávamos os tais, mas éramos levados. Fazíamos o que o mundo ditava para nós fazermos. Não tínhamos vontade própria, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, cativos do pecado, das bobagens desse mundo. Mas a Bíblia diz: não sede conformados com este mundo. A primeira imagem que nossa sugestão nos dá é de você nadar contra a correnteza. Mas eu queria mudar um pouco essa expressão. Até uso ela às vezes, mas eu queria mudar um pouco. A correnteza é forte, nadar contra a correnteza é cansativo. E tem gente que está vendo a vida cristã assim: aí contra o mundo é difícil, a correnteza vem, eu tenho que nadar contra a correnteza. Mas a Bíblia aqui está dizendo: não vos conformeis, que é tomar forma conforme, mas transformai-vos, metamorfo. Transformar é como se fosse passar por cima do mundo. O crente não nada contra a correnteza, não. O crente anda por cima das águas. Aleluia! A correnteza está embaixo, irmãos. Não é que eu estou lutando aqui contra a força da correnteza, não. Eu estou em cima dela, está passando por baixo, porque eu estou andando em cima das águas, como Pedro andou na direção de Jesus. Aleluia, eu não estou resistindo a esse mundo assim como quem está lutando, não. Esse mundo está embaixo, irmão, já passou. Eu estou andando nas regiões celestiais com Cristo. Eu estou acima disso aqui. Eu olho para o mundo para baixo, eu digo: coitados desses, eu tenho que ajudá-los. Eles estão sendo levados, mas o crente em Jesus está voando nas asas do Espírito Santo. Aleluia, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos apresentar, e tem lugar para todo mundo. Olha a continuidade: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém,
não queira ser aquilo para o que Deus não lhe chamou, mas tenha aquilo que Deus tem para você e não tem para mais ninguém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferente dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom a exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Você tem uma função, você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma obra a desempenhar. Mas para você descobrir, para você se direcionar, seja santo. Recuse este mundo, diga não ao mundo, diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Mas para completar tudo que eu tenho a dizer, vamos voltar lá para Levítico, é a última parte da minha mensagem. Diz aqui o versículo de número 11: nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. A flor de farinha não podia ter fermento. Fermento é o pecado na Bíblia. Jesus, irmãos, era pão sem fermento, porque nele não havia pecado. Nós nascemos com os efeitos da queda de Adão. Nascemos com fermento, mas a gente pode ir expelindo esse fermento. Nós podemos nos separar do pecado por meio de Cristo operando em nós. Mas o versículo de número 13 diz: todas as suas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Pastor, o que é este sal aqui? Irmão, vocês já notaram uma coisa? Que se você vai comer alguma coisa, tem arroz, feijão, macarrão, se não tem sal, parece que tudo tem o mesmo gosto. Na hora que você bota o sal, aí cada coisa ganha o seu gosto. Quando a comida está sem sal, comendo uma coisa, outra, parece que tudo é igual. O sal dá identidade a cada alimento. Jesus tinha sal, irmãos, porque Jesus foi quem ele era e ninguém mais é. Quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Jesus tinha uma identidade, irmãos. Era inconfundível. Era inconfundível. Para quem iremos nós? Pedro diz: só tu era o escolhido entre os milhares. Jesus é a rosa de Saron. Meus irmãos, se há alguém que sabia que era diferente de todos, que tinha uma missão a desempenhar diferente de todos, que sabia de onde vinha e para onde ia, esse era Jesus. Quer ver o sal na vida de Jesus? Abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 8, versículo 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Jesus é firme, ó. Vocês estão dizendo que eu estou falando de mim mesmo? E daí? Eu falo de mim mesmo e é verdadeiro. Aleluia. Jesus era seguro, irmão, não titubeava não. E ele diz: porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde vou. Eis aqui um homem seguro de si. Teu testemunho não é verdadeiro não. Tu fala de ti mesmo, fala de mim mesmo e é verdadeiro. E tem uma coisa: eu sei de onde é que eu vim, sei para onde é que eu vou. Agora vocês não sabem não, nem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Jesus conhecia a sua identidade. Jesus conhecia a sua singularidade. Ele não era um na massa não, irmãos. Quando ele passava, todo mundo sabia que ele passava. Quando ele chegava, ele transformava o ambiente.
Pois eu quero lhe dizer uma coisa, crente. Você que quer ser um sacrifício santo e agradável a Deus, você tem que ter sal. Crente tem que ser salgado, irmãos. Uma igreja sem sal é uma igreja que os crentes vêm para o culto. Ouve o pastor rotineiramente, vem para a escola dominical, mas a vida cristã é só isso. Ninguém se sente vocacionado a uma coisa especial. Ninguém conhece para o que foi chamado, qual é a missão que tem no reino de Deus. É apenas uma massa de pessoas que frequentam uma igreja. Mas quando o sal vem, irmãos, opa, o meu negócio é ir lá para os hospitais e fazer a obra de Deus. O meu negócio é descer até as praças. Jesus me chamou para isso. Jesus me mandou fazer isso. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Aleluia! Há muito crente aí, irmãos, que não sai do canto, vive uma vida angustiada, uma vida cristã infrutífera. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que fazer. Se eu vivesse como certos crentes vivem, irmãos, eu também não seria um crente que ia para frente, não. Só vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, é todo dia a mesma coisa. Aí pronto, aí começa a sentir uma insatisfação, uma angústia, alguma coisa está faltando. Aí ele vai atirar para o lado errado. Pastor, não tem um entretenimento aí, não tem uma diversão. A igreja não tem isso, tem aquilo. Não, meu irmão, não é isso que está faltando, não. Você está interpretando errado. O que está faltando é sentido, é você saber para o que Deus chamou você, é você saber para que missão Deus lhe vocacionou. Meus irmãos, Paulo era um homem que dizia: eu prossigo para o alvo, eu esqueço do que para trás, eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo, eu procuro aquilo para o que também fui alcançado, a soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Paulo sabia que tinha que ir a Roma testemunhar diante de César. E meus irmãos, ele sabia o que tinha que fazer. Ele tinha a direção do Senhor. Este aí pode chegar às portas da morte dizendo: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está preparada. Jesus disse: eu sei de onde venho e para onde vou. E Paulo, pastor, o que foi que Paulo disse? Olha um homem com autenticidade. Primeira carta aos Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Jesus diz: eu sei de onde vim e para onde vou. E Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, eu estou feliz por ser quem sou. Um crente que não tem uma missão no reino de Deus, irmãos, vive sem sal. Ele fica: eu queria tanto ser o fulano de tal, eu queria tanto ser aquele ali, eu queria ter nascido naquela situação daquele irmão ali. Mas um crente que tem sal, ele diz: graças a Deus eu sou o que sou. Aleluia! Ele está satisfeito com o que é. Meus irmãos, nós não podemos ser aqui uma comida sem sal. Todo mundo tem o mesmo gosto, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo vive só de vir para a igreja. Você tem que descobrir qual é o seu chamado, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não foi degolado, degolada, queimado vivo, se você ainda está perambulando pelas ruas, você tem algo para fazer no reino de Deus. Você não está aqui só para trabalhar, comer e dormir. Você não é um bicho, você é um ser humano redimido por Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem uma função, você é membro do corpo de Cristo. Diga: Senhor, fala que o teu servo ouve. Se aproxime de Deus e procure saber. Revolte-se contra este mundo carnal, ofereça-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, e comece a marchar, porque tem algo para você que não é para mim, tem algo que você tem que fazer que ninguém mais pode fazer. Mas tem que ter sal, tem que ter sal, irmãos. A igreja tem que ser salgada. Aleluia. Deixa o sal de Deus cair em você. Ganhe a sua identidade. Você não vai ser mais um no meio de todos. Você vai ser alguém que tem algo específico para fazer.
Você vai ser alguém que tem o que ninguém mais tem para fazer. Porque Deus nos trata como pessoas, indivíduos. Deus nos chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus não nos trata como números. Deus não nos trata, irmãos, como massa. Deus não nos trata como um formigueiro. Deus nos trata como pessoas. Você é singular para Deus. Mas enquanto não tiver o sal, isso não vai se mostrar. Como uma comida sem sal, tudo nela parece a mesma coisa. É preciso cair o sal para a singularidade de cada um se mostrar. Vamos tirar o fermento. Vamos nos encher do azeite do Espírito Santo. E vamos deixar o sal cair sobre nós. Crentes santos, cheios do Espírito Santo e sabendo qual é o seu chamado no reino de Deus. Meus irmãos, o diabo vai tremer no inferno e o inferno do diabo vai tremer. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, aplica a Tua palavra àqueles que a ouviram. Manifesta, Senhor, a Tua vontade. Salga o Teu povo. Mostra a cada um o chamado que tem, Pai. Dá sentido, dá roteiro, dá referencial à vida de cada um, meu Deus. Para que tenha alegria a vida cristã. Para que tenha sentido, meu Deus, a nossa existência para a Tua glória. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se alguém aqui que ainda não é crente, quem sabe alguém veio hoje aqui nos visitar, ouviu a palavra, você diz: pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus hoje. Levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Você que ainda não tem convicção da sua salvação, ainda não fez uma entrega pessoal da vida a Jesus, se houver alguém nessa noite, levante assim a sua mão como eu estou fazendo. E eu irei orar com essa igreja a teu favor. Se houver alguém, não perca essa oportunidade.